Boa tarde a todos. Vamos viver a alegria de Deus. Deus não quer que ninguém viva triste. Mesmo na hora difícil, nas horas difíceis, temos que ter otimismo e alegria. Vamos cultivar a alegria, porque a tristeza já matou muitos. Vamos viver de acordo com a vontade de Deus e louvar e agradecer a Deus em todos os momentos. Vamos conversar hoje um pouco sobre a maldade dos homens e o desígnio de Deus. Nem sempre interpretamos os acontecimentos corretamente como Deus permitiu. Nada de mal acontece nesse mundo que não seja permitido por Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor para todos nós. Deus não quer a morte do pecador, mas sim que eles se convertam antes da morte e tenham a salvação de suas almas. É melhor a morte de um corpo e a alma salva para a vida eterna do que manter um corpo vivo e a alma cheia de pecado, condenada ao inferno. Por esse motivo, não devemos ter a mente poluída. Quando acontece um mal sobre a terra, nós muitas vezes não entendemos e não aceitamos que isso seja a vontade de Deus. Sempre vemos o mal como um mal, não como seja uma provação de Deus. Mas Deus, no seu plano sobre nós, quer que esse mal seja para nosso bem. Como agora estamos sofrendo com este mal de coronavírus, que traz muita tristeza pelas mortes de muitos queridos de nossas famílias brasileiras. E além disso, o isolamento vai trazer a miséria e a fome. Mas Deus sabe que é preciso que isso aconteça para o nosso bem. Não que seja a vontade dele, mas porque sua vontade é que fôssemos perfeitos. Mas como a humanidade perdeu o rumo das coisas eternas e sentido de Deus, então ele permite que soframos as consequências dos nossos pecados. Por um lado, esta pandemia é para a conversão dos nossos pecados. Por outro lado, é que os homens manifestem a face oculta do bem e do mal que está nos seus corações humanos. E isso viesse à tona. Isso será como separar o joio do trigo. O mundo já está sendo julgado. O mundo já está sendo julgado. Deus permite que o demônio nos provoque desgraças para provar nossa fé. Assim como foi com Jó, que era um homem justo e temente a Deus. Mas para provar sua fé, Deus permitiu a Jó ser tentado, tirando todos os seus bens e famílias. E mesmo assim, Jó permaneceu firme na fé em Deus, e depois de ser provado, Deus restituiu todos os seus bens novamente em dobro. Muitas vezes nós interpretamos errados aquilo que acontece. Tem coisa que parece erradas, mas na verdade é certo. Vemos na condenação de Jesus, Caifás, sumo sacerdote, disse: não compreendeis que convém que um só homem morra pelo povo, em vez de perecer toda a nação? Isso foi
a fala de Caifás, sumo sacerdote daquele tempo, da condenação de Jesus, ele disse para todo mundo: não, você não compreende que é melhor que um homem só morra pelo povo do que ser o povo todo, que se perca toda a nação? Caifás, sem querer, disse uma verdade, que Jesus deveria morrer para a salvação do povo. É uma coisa que parecia que ele estava dizendo errado, mas era uma verdade, era a vontade, era o desígnio de Deus, era o plano de Deus, que Jesus morresse para a salvação da humanidade. Mas Caifás disse que deveria morrer para que o povo não se perdesse com a doutrina dele. Então, é uma maneira errada de ouvir, mas certa nos planos de Deus. Não foi para isto que Jesus morreu? Não foi para a salvação do povo que Jesus morreu? Sim, foi. Ele se doou a sua vida para a salvação de toda a humanidade. Mas no momento foi interpretado em outros sentidos. Mas no momento foi interpretado em outro sentido. Assim também Lula disse que graças à natureza veio este mal do coronavírus. Esta frase tem dois sentidos. De um lado, vemos as desgraças que este vírus fez, sendo usado para destruir famílias, destruir economias, quebrar o país, destituir o governo honesto que temos, para depois tomar o poder. Isto é muito triste, mas como Deus permite acontecer o mal, como já vimos na história de Jó, assim também foi realizado maravilha através desse coronavírus. Quem poderia dizer que este ato de fechar todo foi humano? Quem pode dizer que foi uma pessoa humana que fechou tudo? Não foi nenhum homem poderoso, não foi nenhum homem poderoso que fechou tudo em 24 horas. Isso só pode ser o poder de Deus, que passou sua mão sobre a terra, em um sopro, fechou tudo. Fechou futebol, festas de perdições e prostituições, academias, casa de jogos, comércio, toque de recolher. A família que estava mais dispersada agora tem que ficar em casa com suas esposas e seus filhos, que talvez estivesse longe. Ninguém pode negar que foi Deus que o fez. Essa maravilha, através do coronavírus, através do medo, Deus fechou tudo. Fechou as casas de jogo, casa de prostituição, academia, casa de comércio também fechou, toque de recolher, fez a família ficar em casa, junto com seus filhos e esposa, que talvez fizesse muito tempo que não passava tempo junto. Isto ninguém pode negar que foi Deus que fez. Por fim, Deus fechou também as igrejas, colocou papas, cardeais, bispos e padres, todo de joelho, fazer reflexões e penitência de suas vidas e poder converter-se dos seus pecados, dos seus erros e dos seus pecados. Os leigos cristãos estão todos em pânico, a fazer orações para que este vale passe mais logo possível. Todos os acontecimentos que parecem ruins, Deus transformam em bens para nossas almas. Não deveríamos acreditar firmemente em Deus e não ter medo de nada que venha dele? Assim deveria ser, que ninguém tivesse medo de nada e acreditasse mais em Deus. Por falta de fé, por falta de fé é que preocupamos demais com as coisas do mundo, que não tem nenhum valor diante de Deus. Nesta terra não somos dono de nada, nem a vida nos pertence. O espírito de vida que está em nós é emprestado por alguns tempos, justamente para salvar a alma
mas o dono da vida é Deus. Ele retira de volta a hora que Ele quiser. Quem assim pensa, não tem medo de doença nenhuma. Logo que temos notícia que faleceu uma pessoa, a primeira coisa que perguntamos é: ele estava doente? Como foi? Como se para morrer fosse necessário uma doença que justificasse a morte. Assim ficamos como para morrer fosse necessário para a doença justificar a morte. Assim ficamos por aqui, sempre pensando nas maldades dos homens e os desígnios de Deus. Tudo que parece ser uns males, na verdade é um bem diante de Deus, que não quer que o mal de nenhum de seus filhos. Que Deus seja louvado a todos. É muito importante que a gente medite sobre essas palavras e não fica triste na hora do sofrimento. Na hora do sofrimento temos que ser alegres, temos que dar graças a Deus porque estamos sofrendo alguma coisa, porque Jesus sofreu sem reclamar. Jesus nunca reclamou do sofrimento, Ele sofreu com todo amor. Assim também seria a nossa vida, e procuramos converter de nossos pecados, porque quem se converter e estiver firme com Jesus Cristo, talvez possa sofrer menos no fim dos tempos. Ficamos por aqui, vamos dar graças a Deus a tudo que acontece e esperar que Deus tenha piedade de nós, que esse coronavírus passe o mais logo possível e volte o povo outra vez, não na vida antiga, mas volte melhor do que aquele tempo, porque isso é a vontade de Deus. Depois dessa passada, que temos que ser melhor, porque senão vem outra pior depois. Daí vem mais coisa para poder pôr o homem no sacrifício mesmo, para sentir o peso da mão de Deus. Muito obrigado, boa noite, fique com Deus. Salve Maria, seja devoto de Nossa Senhora, reze o terço todos os dias pela conversão dos pecadores. O Brasil precisa muito de conversão, porque o que falta, o que sofremos todos nesse país e no mundo é consequência dos nossos pecados. Fique com Deus, boa noite, amém.